capítulo 6, versos 10 a 20. Estou com o texto aqui na minha frente e vou ler a palavra de Deus com você, onde fala sobre a armadura de Deus. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui a palavra do Senhor, inspirada, escrita, como está nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Batalha espiritual. Ela existe? Olha, eu quero começar fazendo um paralelo com você. Você já assistiu aquele filme A Vida é Bela? Eu acredito que vários de vocês já assistiram, não é? Olha, o contexto é mais ou menos o seguinte, para quem não assistiu. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, um judeu chamado Guido, ele tem um filho chamado Josué, eles são levados, o pai e o filho são levados para um campo de concentração nazista. Ele é afastado da mulher, não é? E ele tem que usar a imaginação para fazer o menino acreditar que eles estão participando de uma grande brincadeira. O intuito, óbvio, não é, do pai, é proteger essa criança, não é? Proteger do quê? Do terror, da violência que estão ao redor deles, não é? Vou dizer uma coisa para vocês. Com todo respeito, com aquele respeito profundo ao tema, o diretor, roteirista e ator italiano Roberto Benigni, ele conseguiu fazer uma comédia dramática sobre o Holocausto, uma comédia respeitosa. E ali, nesse filme A Vida é Bela, os personagens, não é, Guido, o pai, e o filho Josué, ainda que de forma diferente, olha, eles estão em meio a um episódio de horror da história mundial. E mesmo assim, o pai é de uma inocência quase que infantil. E o filho está no meio daquilo tudo, enganado, achando mesmo que é uma brincadeira. Olha, tanto a inocência do pai quanto o engano do filho, durante o filme todo, fica patente e podem ser fatais. Até a gente que está assistindo, a qualquer momento a gente acha que vai acabar aquilo, vai acontecer alguma coisa e a tragédia chega, não é? Ou a tragédia irá chegar. Mas não, a gente vai vendo todo o desenrolar do filme, mas achando que em algum momento tudo vai dar errado. Olha, eu aconselho vocês a assistirem esse filme. É um filme para assistir em família, sabe? É um filme muito bom. Mas o lado negativo, disse para vocês que eu ia fazer um paralelo, o lado negativo é que parece que eu vejo isso no meio da igreja. No meio da igreja hoje. Ainda parece que temos crentes que ou não perceberam a profundidade da batalha em que estão envolvidos e seriam inocentes como o Guido lá do filme A Vida é Bela, ou eles estão enganados mesmo como Josué do mesmo filme.
Tem crente que parece que está achando que nada está acontecendo. Mas eu pergunto para você, a batalha espiritual existe? Vamos ver. Vejamos se temos, nesse texto aqui que nós lemos, de Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, vamos ver se nós encontramos aqui alguns elementos que compõem uma batalha. A primeira coisa, para haver batalha, precisa ter dois lados e um deles, ou um contra o outro, deve ser inimigo, não é? Existe um inimigo? Vamos ver, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Opa! Então Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que existe a presença de um inimigo, ou seja, o diabo existe. É simples assim. É incrível como as pessoas têm facilidade. Preste atenção nesse raciocínio, que eu quero que você não só pense nisso, como você aprenda e também ensine os outros. É incrível. E as pessoas têm uma facilidade em aceitar um Jesus histórico, não é? Ele existiu, está nos livros, está nos filmes, é um fato, não é? Mas as pessoas têm dificuldade em acreditar no diabo como um ser real, um personagem de fato, não é? Uma pessoa, um ser pessoal. Mas eu vou ser muito claro com vocês, é incoerente crer em Jesus Cristo, em sua obra de redenção, e ao mesmo tempo duvidar da evidência do diabo. É incoerente. Vou dizer para vocês por quê. Olha, através da serpente, foi o diabo quem levou Adão e Eva à queda espiritual. Esse é um começo. O próprio Jesus, que nós sabemos era perfeito e santo, disse assim, lá em 1 de João, lá em João 8,44, dizendo que o diabo peca, não é? Tendes por pai ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Não é? Quando peca, quando mente, fala do que lhe é próprio. O apóstolo João, em 1 de João 3,8, diz que o diabo peca desde o princípio. Mais ainda, 1 de João, ele diz assim no capítulo 3, versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, olha o propósito, para isso se manifestou, para destruir as obras do diabo. Note como o apóstolo João registra que a manifestação do Filho de Deus teve como um dos seus propósitos o destruir as obras do diabo. Está muito claro. Então, a obra redentora de Jesus Cristo está diretamente ligada não só à existência do diabo, como para destruir as obras dele, destruir as obras desse diabo. É o que diz o versículo 6 ao 11, dizendo assim, contra as ciladas do diabo. Ele não só existe, como ele está atuante. Ele prepara ciladas. É por isso que Paulo insiste em Efésios mesmo, 2 capítulos antes, capítulo 4, verso 27, dizendo assim, não deis lugar ao diabo, nem uma chance para o diabo na vida de vocês. Ele é traiçoeiro, ele prepara ciladas. Gente, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra, preparando ciladas, sim. Isso tudo nos leva ao segundo ponto. Fica patente que do lado de lá há um inimigo, sim. Então existe batalha espiritual? Já temos um dos elementos. Existe um inimigo contra nós. Então temos dois lados que não se dão. Segundo, o diabo quer briga. O diabo existe sim, e o diabo quer briga. Veja o versículo 12 aí da sua Bíblia. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, quanto a essa briga de Satanás, eu quero que você preste muita atenção. O diabo prepara armadilhas para homens e mulheres, individualmente
e para a sociedade em geral. O diabo não precisa aparecer para ninguém para que ele seja crido, gente. Olha, para ele o que importa é que a cilada funcione. É isso que ele quer. O diabo briga através daqueles que fazem o que ele quer. Para ele, para o diabo, o que interessa é o resultado. É sempre assim. Ele tem seguidores e os seus seguidores, conscientes ou inconscientes, são quem? São os que abertamente trabalham para ele, que sabem para quem estão trabalhando, são os seguidores conscientes. E os seguidores de Satanás, os inconscientes, são aqueles que não sabem que trabalham para ele, mas dão a vida por ideais que são os mesmos do inferno. Eu vou explicar melhor isso, mas preste atenção. Um trabalhador, um obreiro do diabo inconsciente é aquele que trabalha para o diabo sem saber, quando defende o quê? Os ideais que o próprio diabo defende. Olha, Paulo nos dá uma dica, lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dizendo assim: aquele que trabalha para o diabo, palavras de Paulo, abre aspas, se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto. Se levanta contra Deus ou se levanta contra aquilo que produz culto a Deus. Você percebe, então? O diabo não precisa aparecer. Por quê? Porque aqueles em nossa sociedade que se levantam contra tudo que se chama Deus, contra tudo que é objeto de culto, essas pessoas já estão a serviço do próprio diabo. O objetivo diabólico, gente, é pressionar o homem, o ser humano, a abandonar Deus. O objetivo diabólico é pressionar homens e mulheres a abandonar Deus. O objetivo diabólico é tentar o ser humano, é derrubar o Filho de Deus. Ora, quem não conhece essas verdades, caminha sobre um campo minado e com os olhos vendados. Preste atenção nisso. Quem não está apercebido disso é como uma pessoa que está atravessando um campo minado e ainda com os olhos vendados. Quais são as chances de sobrevivência? Quais são os riscos que essa pessoa corre? Gente, quem ignora essas verdades, sabe, mas ignora e vive fora dos parâmetros de Deus, da orientação de Deus. Essas pessoas sabem, mas vivem fora, elas ficam em cima do muro, sabe? Essas pessoas já foram vencidas, já estão dominadas pelo diabo. Afinal, vamos lá. Quem não se decide por Deus e Jesus Cristo, a conclusão é simples assim. Já está debaixo do domínio do diabo. Não existe um campo cinza intermediário. É preto ou branco. É salvo ou perdido. Pertence a Deus ou não pertence a Deus. O cristianismo é simples assim. E quanto ao cristão? Vamos lá. O que Paulo diz? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha, se há algo que eu não digo no púlpito, e pelo contrário, ainda ensino contra, o que eu não digo é aquela frase de muitos: venham para Cristo, entregue-se a Cristo e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso não é verdade. Quando você se entrega a Cristo, o problema da perdição, esse sim está resolvido, porque em Cristo há salvação. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um caminho para o cristianismo. O caminho da salvação é a fé em Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim:
todos que desejam viver piedosamente, tem gente que sente um frio na espinha com a palavra piedosamente, não é? Porque parece que é aquela pessoa quadrada, que não se diverte, aquela pessoa que parece que tudo é pecado, nada pode. Não, não é isso. Viver piedosamente não é isso. Viver piedosamente é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. As pessoas amavam Jesus, ficavam deslumbradas com Jesus. Ele era uma companhia maravilhosa e ele é o exemplo para nós. Ele era santo, puro, imaculado e era uma pessoa extremamente agradável. Multidões o seguiam. O cristão deve ser assim também. Esse é o caminho de Deus. Então vai ter problemas, porque nem todo mundo vai aceitar isso. Então todos os que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus, como servos de Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Serão discriminados. E o diabo, qual é o papel dele? O diabo está lá, do outro lado. O que o diabo quer? O diabo quer briga, o diabo quer confusão, o diabo quer perseguição. Olha, o homem ou a mulher, ou o grupo, ou mesmo toda a sociedade, quando se opõe à divulgação do Evangelho, quando se opõe ao crescimento cristão, então, esses, tanto o homem quanto a mulher, pode ser um grupo, pode ser a sociedade em geral, eles não passam de um instrumento do diabo. Essa é a verdade. Quando uma escola de samba encena uma falsa derrota de Jesus Cristo para o público, então é a serviço do diabo que essa escola está. Quando um grupo de humor faz uma releitura da vida de Jesus Cristo e desvirtua sua masculinidade, então é a serviço do diabo que esse grupo está. Quando uma sociedade, seja ela qual for, relega a Bíblia para segundo plano, quando escolas e professores não podem mais testemunhar a sua fé cristã, então é a serviço do diabo que essa sociedade está. Isso é batalha espiritual. Preste atenção nisso. Há sempre um princípio espiritual, há sempre um poder maligno por detrás de todas as pessoas que não servem a Deus. Olha, da mesma forma que o Espírito de Deus opera nos crentes para os tornar santos, os fazer santos, desejarem viver uma vida piedosa, olha, da mesma forma, na mesma proporção que acontece do lado de lá. É Paulo quem diz em Efésios 2:2. Paulo afirma categoricamente que há o quê? Um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você tem o Espírito Santo agindo na igreja, você tem também um espírito maligno operando nos filhos da desobediência ao evangelho e ao cristianismo. A Bíblia é muito clara, é preto no branco. Mas o que é que Deus tem para o cristão? O que é que Deus tem para você, meu irmão? Está lá em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Paulo diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus está acompanhando em todo momento o seu filho, a sua filha, e não deixa jamais que a carga seja mais pesada do que as forças desse filho e dessa filha. Então fica patente que além de um inimigo do lado de lá, o diabo existe, ele não está neutro, ele está atacando. Ele prepara ciladas. Isso nos leva a um ponto seguinte. A batalha espiritual existe?
estamos vendo elementos, né, que componham uma batalha. Temos dois grupos e um grupo ataca literalmente o outro e Deus mesmo intervém, provendo armas. É o que diz aqui no versículo 13, que Deus ele dá armas ao seu povo. Diz assim, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, armadura, dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ah, esse texto merece um pouco de atenção nossa. Pergunto para você, o versículo começa com a palavra portanto. Quando é que se utiliza essa conjunção? Portanto. Ora, quando se quer apresentar a conclusão do que foi dito antes. Não é isso? Daquilo que já foi apresentado. E o que foi apresentado? Versículo 11. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. A ocupação do diabo é preparar armadilhas. Versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, armas humanas não resolvem. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ora, a conclusão não é outra. Pegue as armas que Deus tem preparado para você. Essa é a conclusão a que Paulo está nos induzindo, nos levando. Por quê? Porque as armas humanas não resolvem. Venha utilizar os recursos que Deus coloca à sua disposição. Gente, o ser humano não tem força suficiente. O ser humano não pode sozinho combater os poderes, esses poderes diabólicos, nem os asseclas de Satanás. Mas Deus não nos deixa no acostamento. Deus nos coloca na pista e ainda turbina a nossa vida, aleluia. Deus nos dá poder. É isso que Ele faz. Os recursos poderosos, os recursos valiosos de Deus estão à disposição do cristão para o deixar firme, para o deixar inabalável, para resistir no dia mau. Essa é a intervenção que Deus faz. Olha, a pressão da sociedade sem Deus é muito grande, sim. Ela tem em mente os atos que servem a Satanás. É isso mesmo. A pressão da sociedade sem Deus ela é muito grande, porque ela tem a mente e os atos a serviço do diabo. Os crentes precisam se preparar, se fortalecer para a luta espiritual. Gente, Paulo viveu durante o domínio do Império Romano. Todos nós sabemos disso, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos Efésios, onde ele estava? Estava numa prisão domiciliar, lá na cidade de Roma. É isso mesmo. Sabe essa prisão que nós temos hoje aqui? A pessoa vai para casa com uma tornozeleira. Paulo também estava numa casa, só que a mão dele estava, ou a mão ou o pé, estava algemado e essa corrente estava também na mão ou no pé de um soldado que o guardava. Era assim a tornozeleira da época, tá bom? Paulo está nessa situação por causa do evangelho, não por ser criminoso. Paulo tinha na frente dele um soldado romano. Atos 28:16 diz isso, olha, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então está aí a base bíblica, é aí que Paulo está. É nessa época que ele escreve essa carta aos Efésios. Então, quando Paulo está falando da armadura aqui, ele está vendo alguém que está usando a armadura. Está na vista dele, está na frente dele. Esse soldado romano que está guardando-o, está vestido com essa armadura. Ele está falando e vendo, ele está escrevendo ou mandando escrever, tá? E tem diante de si um soldado em serviço, preparado para a batalha. Aí, olhando para esse soldado, Paulo teve a luz dos elementos, né? O esclarecimento dos elementos que um crente precisa para vencer a batalha cristã. O que é que ele vê
no soldado? Primeiro, o cinto. Uma peça de segurança, não é? Que segura tudo mais, deixa tudo ali provendo mobilidade para o soldado. Da mesma forma, ele fala da verdade, o cinto da verdade. Porque a verdade dá segurança e liberdade, mobilidade ao crente. Por quê? Porque evita que seja apanhado em contradições. O cristão é verdadeiro, a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Paulo vê a couraça desse soldado que está na casa dele, protege o peito, o coração, não é? As partes vitais do corpo, não é? Ora, da mesma forma, a vida do crente deve ser pautada na justiça. Por isso que ele fala da couraça da justiça. A justiça fala mais alto do que o orador com eloquência. Lembra daquele ditado antigo? A sua vida fala tão alto que não consigo ouvir a sua voz? A vida fala alto. A prática, a conduta, a vida justa é um argumento fundamental para levar outros a Cristo. Agora, um soldado descalço. Pergunto para você, será que encontrará alguma dificuldade na batalha? Um soldado descalço encontrará dificuldade na batalha? Ah, encontrará, não? Pois é. Da mesma forma, o crente. Paulo vê que o crente precisa estar calçado com o evangelho da paz. O evangelho da paz nada mais é do que o poder de Deus para salvação, gente. E o diabo? O diabo não quer briga? Ele não prepara ciladas? Ele não ataca? Sim, ele irá atirar flechas, ele irá atirar dardos contra o crente. Então, da mesma forma que o soldado carrega um escudo para se livrar desses dardos, de flechas, assim o crente precisa do escudo da fé para se proteger desses ataques diabólicos. A fé é extremamente fundamental, inclusive é o princípio que conduz ao novo nascimento, não é? É isso mesmo. E quanto às dúvidas? E quanto aos temas que nós não sabemos responder? E quando o diabo quer colocar em dúvida a salvação do crente? Não são ataques à mente? Não são ataques à cabeça? Da mesma forma, o crente precisa do quê? Do capacete da salvação para se proteger. O que o crente precisa ter? Precisa ter uma posição firme em Deus, sabendo quem foi que o comprou, sabendo que esse crente é um escolhido, você e eu, nós somos escolhidos do Senhor. Isso daí é o capacete da salvação, é isso que protegerá a cabeça diante dos ataques do maligno. Os ataques malignos terão muito pouco proveito para Satanás, para o diabo, quando nós estamos seguros em Cristo, firmados na rocha. Agora, a arma poderosa do crente é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Ora, foi com a palavra de Deus que Jesus respondeu a quem? Aos ataques do diabo na tentação lá no deserto. Assim como a espada serve para ataque, serve para defesa também, não é verdade? Então a Bíblia, ela serve para a defesa dos ataques e também para a pregação da obra da redenção. Isso daí, essa pregação desse evangelho, das boas novas que salva, isso ataca o reino das trevas para libertar, para resgatar, para retirar as vidas cegas, escravas do diabo. É a espada do Espírito. Gente, Paulo encerra afirmando que tudo isso, toda essa armadura deve estar envolvida por oração. Olha o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. O crente que ainda não descobriu o poder, o prazer da oração, ainda não descobriu intimidade com Deus, e eu vou dizer uma frase para você que eu quero que você guarde para a sua vida toda. Deus não tem preferidos.
Deus não tem preferidos, mas Deus tem íntimos. É isso mesmo. Deus não tem preferidos, mas Deus tem íntimos. Há aqueles filhos que são íntimos do Pai. Isso é muito importante. Então vamos lá. Essa é uma passagem que você conhece muito bem, mas eu quero ver se você está comigo aqui agora. Paulo, gente, não queria que os crentes guardassem as partes que compõem a armadura de um soldado romano. Tem gente que fica decorando isso. Tem gente que fica memorizando as peças da armadura, mas não memorizam o quê? As palavras-chave do texto. Preste atenção, as palavras principais dessa passagem quais são? Verdade, justiça, paz, fé, salvação, oração. É disso que Paulo está falando, não é da armadura. A armadura é um esqueleto montado como uma figura para ele falar das verdades profundas que estão por detrás disso. A verdade é um sustentáculo para o crente, a vida justa, a paz, a fé, a salvação que tem, essa oração, essa comunhão com Deus. É isso que é o importante, irmãos. É disso que Paulo está falando. É isso que são armas. É isso que é proteção do crente. E aí eu me pergunto, a sua armadura está completa, meu irmão? A sua armadura está na verdade, está com justiça, está com paz, está baseada na fé, está seguro na salvação, está mantendo a comunhão com Deus através da oração. Esse é o ponto alto dessa passagem. Esquece os elementos da armadura romana e se revista da armadura de Deus, que são esses temas principais. Essa é a armadura celestial. A outra é a armadura romana. Olha, para concluir, eu iniciei perguntando, a batalha espiritual existe mesmo? Quero deixar muito claro que ela existe, sim, senhor. Por quê? Porque nós temos os elementos que compõem uma batalha. Em primeiro lugar, nós temos um inimigo? Sim, o diabo existe. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o inimigo que está do lado de lá. Segundo elemento, o diabo quer briga. Verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse inimigo já está em pleno combate, já está vindo ataque de lá para cá. E é por isso que Deus, que ama e guarda o seu povo, nos dá armas. É por isso que Paulo escreve, portanto, qual é a conclusão? Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus mesmo está alertando o seu povo e já provendo, e já dando, e já fornecendo as armas para o combate. Aleluia! Muitos querem ser fortes, mas se esquecem que isso só acontece de fato no Senhor e na força do seu poder. Nós não devemos cometer o mesmo erro que Pedro cometeu lá no horto, usando a espada para querer vencer o diabo, cortando a orelha de Malco. Nós não podemos errar como o grande Moisés errou quando matou o egípcio. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A única maneira de se lutar contra os inimigos espirituais é com armas espirituais, a palavra de Deus e a oração. O exército de Deus conta com você. Que Deus o abençoe.